Recentemente, navegando por um site de mapas, vi um mapa interessante com os níveis de poluição em toda a Itália. Enquanto eu olhava, fiquei surpreso ao ver que há uma concentração tão alta de poluição no norte. Para descobrir o motivo, aprendi que o norte da Itália tem muito mais pessoas do que o sul e que a indústria do país também está mais concentrada lá. Isso me fez pensar, de que outras formas o norte da Itália é diferente do sul? A unificação da Itália foi em 1848, não vou entrar nesse assunto. Se quiser um resumo em vídeo da unificação, avise nos comentários. Mas antes da unificação, a Península Italiana era composta por vários estados diferentes em tipo de governo, em governantes e, mais importante ainda, eles tinham diferenças demográficas, econômicas e financeiras significativas. Este mapa animado mostra o processo de unificação desses estados em um só. Eu acho que essas diferenças iniciais entre os estados constituintes são o principal motivo pelo qual o norte é diferente do sul hoje. Eles trouxeram essas diferenças com eles para o novo país, vindas dos antigos. Então, por que esses países eram diferentes? Para responder a isso, precisamos voltar ainda mais na história. Antes da unificação da Itália, a península só havia sido unida uma vez, no Império Romano. Quando o Império Romano do Ocidente colapsou, a Itália unificada também deixou de existir. Desde então, até 1848, diversos povos governaram partes da península. Árabes, gregos e espanhóis dominaram o sul, franceses, celtas e germânicos, o norte. Por essa razão, a cultura, os costumes e a culinária foram fortemente influenciados por esses diferentes povos. Visitar os centros históricos de cada região revela as diversas influências culturais na arquitetura e culinária. No sul, você pode encontrar vestígios dos gregos, dos romanos, mas também dos fenícios e dos árabes, assim como dos espanhóis. No norte estavam romanos, celtas e germânicos. Agora, vamos dar uma explicação histórica mais completa. Use o marcador de tempo para ir direto às comparações, se quiser. Com a queda dos romanos, o sul da Itália permaneceu sob domínio bizantino por bastante tempo, enquanto o norte da Itália ficou sob o controle dos lombardos. Podemos rastrear a separação entre norte e sul para cerca de 750 d.C. Mais tarde, os bizantinos perderam partes do sul para os muçulmanos, que depois foram derrotados pelos normandos, que fundaram o Reino da Sicília. Carlos Magno conquistou a Lombardia no norte, dando início à longa influência francesa e do Sacro Império Romano nesses territórios. Para combater a influência germânica do Sacro Império Romano, criou-se a Liga Lombarda, unindo cidades do norte da Itália que desejavam autogoverno. Esse também é o ponto de origem de muitos dos famosos estados-cidades do norte da Itália, como Gênova, Florença ou a República de Veneza. Algumas dessas cidades enriqueceram e se desenvolveram muito no Renascimento por seus impérios mercantis, o que não ocorreu no sul. Essa riqueza geracional das cidades pode ainda impactar as diferenças até hoje. Enquanto isso, os estados papais governavam grande parte da Itália central, dividindo ainda mais norte e sul e servindo quase como estado tampão entre as duas regiões. A Espanha acabou assumindo o controle do sul da Itália e, na verdade, de uma pequena parte do norte também, mas não o suficiente para ser relevante lá. Eventualmente, o controle espanhol terminou e o Reino das Duas Sicílias foi criado no sul, seguindo uma economia baseada principalmente na agricultura, enquanto os estados do norte seguiram o exemplo da Europa Central e se industrializaram. A Itália se unificou em 1848 após Sardenha-Piemonte invadir as duas Sicílias e unificar a península. Na época, muitos sulistas culpavam o norte pela invasão e destruição, o que, segundo eles, justificava em parte seu menor desenvolvimento em relação ao norte. Se isso é um motivo verdadeiro ou não, a realidade é que hoje, embora a Itália ainda esteja unificada como um só país, seus territórios ainda diferem muito, assim como naquela época. E o motivo disso provavelmente é justamente essa divisão territorial histórica desde a queda do Império Romano ao longo do tempo. Agora que entendemos por que norte e sul da Itália são tão diferentes, vamos comparar as duas regiões em vários fatores para ver como diferem atualmente. Primeiro, o terreno. Essa diferença não tem relação com a história política. Embora o norte alcance os Alpes, é a única grande região da Itália com uma planície adequada para grandes cidades, agricultura e indústria em larga escala. Como podemos ver, o restante da península é cheio de montanhas e elevações, com apenas as áreas costeiras tendo algumas terras planas.
O clima no norte e no sul é diferente, como mostra este mapa. O norte e leste têm clima oceânico ou subtropical úmido, enquanto sul e oeste têm clima mediterrâneo de verão quente e ameno. A Sardenha tem clima e provavelmente outros indicadores alinhados ao sul, já que fica na metade sul do país. Agora, a indústria, a poluição e a baixa qualidade do ar no norte do país se devem à concentração da indústria italiana nessa região. Este mapa evidencia claramente essa que é talvez a principal diferença entre o norte e o sul da Itália. Milão é o maior centro industrial, seguido por Turim, Roma e Nápoles. São o terceiro e o quarto no sul, bem menores que os outros dois, e a maioria dos centros industriais está no norte. Na maioria dos centros predomina a indústria mecânica, seguida de longe pelos têxteis e demais setores. A maioria das indústrias está no norte, possivelmente devido ao terreno plano, cidades grandes, populações maiores e estados mais ricos na região. O pesquisador Pietro Chigi, da Escola de Economia de Londres, afirma que a escolha do norte para instalar indústrias deveu-se principalmente à redução do custo de transporte, integração do mercado e maior proximidade dos consumidores europeus. Faz sentido. Se a maioria dos consumidores está perto da fronteira norte, produzir próximo a ela é mais barato. Porque, se olharmos para os recursos naturais, eles estão um pouco mais disponíveis no norte, mas não são tão concentrados quanto a indústria está. A Itália, no entanto, não possui muitos recursos naturais no geral. Quando olhamos para o produto interno bruto, isso também fica evidente. O norte concentra grande parte do produto interno bruto. Lombardia, Emília-Romanha, Veneto e Piemonte somam 47%, quase metade do país. O Lácio representa 11%, mostrando que o centro difere do norte e sul, como os estados papais faziam. No geral, o gráfico mostra que o norte tem economia bem maior. Quanto ao produto interno bruto per capita, isso é evidente, mesmo com a população maior do norte. Segundo dados de 2021 da Eurostat, a Itália é o país europeu mais dividido geograficamente. A Lombardia, no norte, tem um produto interno bruto per capita igual a 127% da média da União Europeia, enquanto a Calábria, no sul, tem um de 56%. Este mapa mostra para nós essa diferença em todo o país. Quanto mais ao norte, maior o produto interno bruto per capita. Ao sul, menor. Algo que também é visível no mapa de desemprego. Isso é de 2017, mas mostra uma tendência de haver mais desemprego no sul. Há outras diferenças econômicas interessantes. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o norte da Itália tem uma porcentagem maior de empregos adequados para trabalho remoto, levando-nos a acreditar que eles têm mais empregos no setor terciário, prestando serviços, portanto sendo mais desenvolvidos, se assim podemos dizer, enquanto o sul provavelmente ainda tem muitos empregos rurais. Como disse, o norte tem mais habitantes, mas não muito mais. No mapa de densidade populacional, as planícies do norte são as mais populosas, mas o sul também tem grande população nas áreas costeiras, especialmente em Roma e Nápoles. Porém, o norte tem bem mais cidades vermelhas que o sul. Este mapa, que mostra onde vivem as duas metades da população, também indica isso. Roma e Nápoles são centros importantes, o restante concentra-se no norte. A maioria dos estrangeiros que vai para a Itália prefere o norte, onde há mais indústria e uma economia maior. É lá que estão a maioria dos empregos, e os empregos que pagam melhor. Esse mapa é de 2011, então está 10 anos desatualizado, mas mostra a porcentagem da população estrangeira em cada região, com o sul tendo percentuais muito pequenos. O norte é conhecido por ter uma infraestrutura melhor. Por exemplo, a rede rodoviária é mais densa lá, mas isso pode ser simplesmente porque há mais cidades que precisam ser conectadas, o que não é o caso no sul, que é menos populoso e tem mais áreas naturais. O mesmo acontece com o sistema ferroviário. O desenvolvimento humano também é maior no norte. O índice de desenvolvimento humano considera saúde, educação, moradia e outros fatores. É literalmente quase um gradiente do mais escuro para o mais claro à medida que você vai do norte para o sul, mas mesmo o valor mais baixo na Sicília não é baixo. A Itália tem índice de desenvolvimento humano alto, sendo ainda maior no norte. O sul, no entanto, apresenta uma taxa menor de dependência de idosos, o que significa que todas as pessoas são mais autônomas no sul, muitas delas vivendo no campo. Na verdade, algumas das regiões com maior expectativa de vida do mundo estão no sul da Itália, muitas delas em pequenas vilas rurais com baixa população.
O sul é o destino de férias preferido por turistas, considerado mais bonito, limpo e atraente por sua natureza, em contraste com a urbanização do norte. A Itália possui um idioma oficial, mais vários dialetos regionais visíveis neste mapa. Nesse caso, não só o sul difere do norte, mas quase todas as regiões são diferentes, embora digam que no sul os dialetos são usados muito mais no dia a dia. A religião também diferencia as duas regiões. Segundo o mapa, a Itália é menos religiosa do que antes. No sul, quase todas as regiões superam 30%, enquanto no norte, apenas 2 atingem esse índice. Outras diferenças culturais também existem, como feriados, hábitos culinários, o dialeto do idioma que mencionei, entre muitas outras. Italianos do norte podem ser loiros, com ascendência francesa ou germânica, enquanto os do sul costumam ter cabelos escuros e descendência árabe. Os hábitos alimentares também são diferentes, não só no que comem, mas em como e quando comem. Italianos do sul costumam jantar mais tarde que os do norte. Dizem que os italianos do sul são mais amigáveis e hospitaleiros, mas não sei se isso é verdade. Então essas são as principais diferenças entre o norte e o sul da Itália. Entendendo de onde vêm essas diferenças, quais são e por que elas persistem até hoje, algumas com origens muito antigas na história dos territórios e outras tendo razões mais recentes para existir, com o colapso do Império Romano marcando o fim de uma península unificada e a separação do norte governado pelos lombardos e do sul pelos bizantinos como o primeiro momento de separação entre essas duas regiões, com a história se desenrolando em cada uma delas de forma que explica e justifica muitas das diferenças que ainda existem hoje. Cometi algum erro? Você conhece outras diferenças entre essas regiões da Itália que não citei? Além disso, quais outros países ou regiões de países eu deveria comparar a seguir? Me avisem nos comentários. Obrigado por assistir, inscreva-se se quiser e até a próxima para mais conhecimento.